Deus. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Shalom, igreja. Antes de pegar sua Bíblia, eu vou deixar você beber sua água. Eu sei que está quente, vai beber sua água, vá ao banheiro. Enquanto nós estamos nessa adoração, se os ministros quiserem também lá beber água no banheiro. Glória a Deus, beba sua água, vá no banheiro. Procure os lugares mais próximos dos ventiladores. Da segunda fileira para trás é melhor. Tá? Isso vai acabar, obrigado. Esse calor vai acabar. Nós mudamos algumas prioridades, conversando ontem com o pastor Manuel. Queremos muito colocar o rebaixamento e o ar-condicionado. Tínhamos outra prioridade, né, a obra, mas isso está sendo muito mais que necessário. Também viva a sua água, se pode. Deus pode ligar a luz do salão, por favor. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Procure os lugares mais próximos do ventilador. Glória a Deus. Está ligada com Deus, viu? Eu pedi isso agora para a senhora. Obrigado. Aleluia. Beba sua água, vá ao banheiro. Amém. Glória a Deus. Tem alguém feliz com Jesus aí nessa noite, irmão? Eu confesso para os irmãos que todos os cultos para mim, eu fico com um anseio muito grande de estar no culto, mas eu acho que eu nunca estive tão ansioso, no bom sentido da palavra, para estar no culto quanto hoje. Antes da pastora Márcia me comunicar e o profeta me mandar mensagem hoje pela manhã, o Espírito Santo já estava testificando que eu ia ministrar hoje. E aí eu preparei, pedi a Deus uma orientação do que ministrar. E a mensagem que Deus falou comigo testificou através do que o nosso profeta está vivenciando, uma experiência com Deus. Hoje a gente conversou, ele pediu para depois a gente estar fazendo uma oração pela vida dele, em prol de uma causa. A pastora Márcia já paciente, que ele já falou, conversou com ela, e eu joguei para ele, peguei o texto a qual eu vou ler e vou ministrar hoje, disse: dá uma lida nisso aí, vê se testifica. Na verdade era mais para ele, né, do que ministrar hoje. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em 2 Crônicas, capítulo de número 20. 2 Crônicas, capítulo de número 20, a partir do versículo 14 em diante. Querido, nós estamos na quarta-feira da família. Minha família dentro da arca. Nós estamos mexendo no ninho do diabo, porque o maior alvo do nosso adversário são as famílias. Destrói uma família e automaticamente ele destrói um lar, destrói o casamento, e tem poder para destruir até um ministério. Uma família dispersa, uma família desestruturada, uma família distante, uma família perdida, ela tem poder até de quebrar o ministério. E quando falamos de família, o diabo se revolta muito, e por isso as quarta-feiras, eu chamo de quarta-feira não só da família, mas uma quarta-feira de guerra. Porque quando nós estamos aqui lutando em prol de alguém, o diabo tenta de todas as formas atrapalhar o nosso dia, criar uma situação para que a gente não venha para o culto. O diabo toca e usa pessoas dentro do trabalho, dentro de casa, ao decorrer do nosso dia, na esperança de que a gente não venha, usa até o tempo como desculpa.
desculpa, mas eu quero dizer para você que para quem veio para a guerra hoje, o Senhor manda dizer: eu e a minha casa, você e a sua casa, serviremos ao Senhor Jesus. Pois há uma promessa de Deus sobre a minha vida e sobre a sua vida também. Você consegue dizer amém por isso? Porque nós estamos aqui debaixo da autoridade de Deus, e aquilo que Deus nos deu, o diabo não toca. 2 Crônicas, capítulo 20, a partir do versículo 14 em diante. Se você achou aí, diga bem. Se não achou, socorro, misericórdia, me ajuda, Senhor. Amém? Podemos ler? O texto nos diz: então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. E Jaaziel disse: dai ouvido todo o Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: não temais, e nem vos assustei por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Amanhã descereis contra eles, e eis que sobem pela ladeira de Ziz, e o achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nesta peleja não tereis de pelejar. Parai, está em pé, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saireis ao encontro, porque o Senhor será convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando o Senhor. E levantaram-se os levitas dos filhos dos coatitas e dos filhos dos coraitas para louvarem o Senhor Deus de Israel com voz muito alta. E você diz amém. Glória a Deus. O texto é bem claro. Ele já está dando para nós um spoiler de que tem uma guerra vindo aí. A palavra é essa: tem uma guerra vindo aí. Se é que alguém já não esteja vivendo essa guerra. E o homem que vai passar por essa experiência é um rei, a qual o texto nos apresenta como Josafá. Josafá é um dos reis que está na galeria dos reis mais tementes, obedientes e íntegros que toda parte do sul, especificamente Judá, já teve. Josafá foi um exemplo de rei e de liderança, e isso se dá por causa da sua atitude antes de assumir o trono. Quem é que não quer chegar ao poder? Quem é que não quer prosperar? Quem é que não quer ter as melhores coisas também quer governar? Na época, nos tempos passados, todo mundo queria ser rei. Só que Josafá é levantado por ele ser diferenciado dos outros reis que antecederam ao seu reinado. Se você ler todos os reis, a partir do capítulo 19, a partir do capítulo 17 para trás, você vai ver que Deus tenta levantar diversos reis, na intenção de trazer o povo de volta para a presença, restituir a cidade, fazer prosperar o seu povo e guardar eles dos seus inimigos. As promessas básicas que Deus tinha para o seu povo. Porém, os reis, eles até no início começaram da maneira correta, e não tenha isso como jargão. Eles até começaram da maneira correta, até começaram da maneira certa, eram até tementes a Deus no início. Mas isso foi antes de chegar ao trono, porque depois que assumiram o trono, eles deixaram de ser quem eles eram, e no meio do caminho fazer o que era mal aos olhos do Senhor,
e nem conseguia concluir o objetivo para qual Deus havia colocado eles no reinado, porque não existe bênção desacompanhado de desobediência, de obediência. Não existe bênção desacompanhado de obediência. Não existem milagres desacompanhados de obediência. Não existe. Ambos têm que caminhar juntos. E aí cada um fez o que era mal aos olhos do Senhor, perderam o reinado consecutivamente, e o Senhor teve que levantar outro homem a fim de que encontrasse alguém que se posicionasse. E quem é este que aparece na história? Josafá. Quando chega a vez de Josafá, acontece algo muito lindo. Ele vai fazer algo que nenhum rei faz. Quando o rei assumiu o trono, a primeira coisa que eles faziam, colocava a capa, colocavam as suas vestes reais, colocava a coroa, pegava o seu cetro e sentava no trono. E deliberava homens para o seu comando. Josafá faz algo diferente. Ele vê o trono, ele vê o cetro, ele vê a coroa, ele vê as vestimentas reais, mas antes de se equipar tudo isso, e antes de sentar no trono, a Bíblia diz que primeiro ele olha para a cidade, ele olha para o povo, ele olha para a nação, e quando ele olha para a nação, ele percebe a miséria e a necessidade que o povo estava vivendo. E aí sabe o que ele vai fazer? A Bíblia vai dizer que Josafá fortificou as cidades. Ele sabe que tem um trono aguardando. Só que antes de assumir o trono, primeiro ele decide fortificar as cidades. Segunda coisa que ele vai fazer, a Bíblia diz que ele abastece os celeiros da cidade. Isso é, trazendo mantimento para onde estava faltando. Então ele traz alimento para a terra que estava com fome. Ele traz água para as cidades que estavam em seca. Ele fortifica as cidades, traz alimento, traz água. A Bíblia diz que ele olha para dentro do templo e vê que o templo, por causa dos outros reis que não conseguiram se manter firme, abandonaram o templo, deixaram a casa do Senhor de lado. E aí ele decide reconstruir aquele templo, decide convocar os sacerdotes de volta para aceitar as ofertas do povo, interceder e orar, cuidar da espiritualidade do povo. Ele convoca os profetas para que voltem a buscar a Deus, para que assim Deus volte a falar com o povo. E como se não bastasse, a Bíblia diz que ele pega as leis e manda os sacerdotes ensinar o povo nas leis e nas ordenanças do Senhor. E aí depois que ele faz tudo isso, a Bíblia diz, depois ele assume o trono. Sabe por quê? Porque ele não quer ser mais um exemplo de alguém que começou bem e acabou terminando mal. E às vezes nós falhamos dentro da nossa casa, porque às vezes começar uma coisa é fácil. O difícil é terminar aquilo que a gente começou. Eu até quero voltar a construir uma casa feliz. Eu até começo bem, mas o cansaço, a fadiga, a correria, os problemas, as situações faz eu perder o foco daquilo que eu comecei. Josafá está dizendo, não tem como assumir o trono estando com a casa desorganizada, com a casa bagunçada. Para eu assumir algo grande primeiro, o ambiente tem que estar propício para receber aquilo que é grande. Para eu receber uma promessa que Deus tem para mim, a casa, o templo, a cidade, o povo não pode estar de qualquer jeito. E Deus me trouxe aqui para profetizar isso para você. Eu sei que você está orando pela sua casa, está orando pela sua família, está orando para o seu lar, mas Deus está dizendo assim, primeiro, põe a casa em ordem. Segundo, organiza as coisas no seu devido lugar. E terceiro, o trono vai se cumprir sobre a sua vida. As promessas, as bênçãos do Senhor irão pairar sobre a sua casa. E eu estou profetizando, estou determinando na autoridade do nome de Jesus. E eu não sei se tem alguém aqui para crer junto comigo. Eu creio que este é um ano que você vai olhar e vai dizer assim, não, vou esperar o ano que vem. Não, ainda tem promessa para acontecer esse ano sobre a sua vida. Basta apenas você colocar a sua casa em ordem. Porque se ele pega o trono de qualquer jeito,
seria muito mais difícil. E aí ele faz todas essas coisas. Eu falei diversas qualidades aqui de Josafá e o que ele faz. Só que mesmo sendo um rei muito temente a Deus, muito obediente a Deus, a Bíblia vai dizer que ele tinha um único problema. Um pequeno problema que quase colocou tudo a dar errado. E colocou até mesmo o seu reinado em risco. E que erro foi esse? Ele tinha um problema seríssimo de confiar as suas particularidades a todo mundo. Ele era um cara de fácil acesso. Não estou dizendo que você tem que ser um cara durrão, fechado, duro. Mas por causa desse coração grande, gigante, aberto, ele faz uma aliança com quem não deveria fazer. Capítulo 18. Ele faz uma aliança com Acabe. E Acabe se apresenta como um rei bom. Consegue cativar a mente de Josafá. Convence Josafá a ir para uma guerra sem antes Josafá consultar a Deus. E ele apresenta uma proposta: vamos conquistar tudo, vamos dominar tudo. E aí depois Josafá, a gente divide, você fica com a maior parte. Ambos vão para a guerra. E aí quando chega na guerra, tem dois grupos de soldados e tem dois reis. Na hora de uma guerra, tendo dois reis, vai dar ruim. Pode ser que um obedeça uma ordem que o outro mandou fazer, e aí vai enrolar tudo. Aí a Bíblia vai dizer que Acabe é tão astuto que ele diz assim: olha, eu vou tirar minhas vestimentas reais, vou colocar sobre você. Você vai ser o rei dos dois exércitos. Para que não haja o problema de quem eles obedecer. Quem olha o cenário, vendo Acabe tirando suas vestes reais para ti, Josafá, o velho, todo mundo está dizendo: nossa, que homem é esse? Está honrando legal. Poxa, que exemplo de humildade. Mas não era, ele conhecia a estratégia dos inimigos. Os inimigos não tinham o costume de matar os soldados primeiro, eles tinham o costume de matar primeiro os reis. Porque matando os reis, o governante, o general, o soldado ficava disperso, não sabia quem obedecer, era algo fácil. Então eles matavam primeiro o cabeça. Ele não estava honrando a Josafá, ele estava colocando o alvo, porque Josafá morrendo, ele assume os dois exércitos, ele vence os inimigos, toma o que é de Josafá e toma o que é dos inimigos. Aí tem aquele vídeo da internet, o cara faz assim, ó, abre e gira aqui um negócio na mente dele. E a Bíblia diz que por causa disso Josafá quase perdeu, porque todo exército inimigo veio em direção a Josafá, pronto para matá-lo. E aí foi, quando ele viu aquele grande exército vindo em direção dele, a Bíblia diz que ele se lembrou de Deus. Olha que interessante, não se lembrou de Deus antes de ir para a guerra, mas se lembrou na hora do aperto. Nosso problema é esse, é que a gente não coloca Deus no início das coisas. Quando dá ruim lá na frente, é o primeiro que a gente se lembra. Mas graças a Deus que você está aqui hoje, e talvez você nem está vivendo a guerra, e Deus está dizendo: antes de entrar numa guerra, primeiro me consulta, vê se eu estou deixando, vê se eu estou mandando, vê se é da minha parte. Para quê? Para que você não entre em guerras que não são suas, para que você não entre em ventos que não são seus, para que você não tome provas que não é para você. E aí quando ele se lembrou de Deus, ele caiu com o joelho, orou a Deus, e a Bíblia diz que Deus interveio no meio daquele soldado, deu livramento. Acabe acaba morrendo e Deus foi glorificado na vida de Josafá. Querido, não espere a coisa dar errado para você se lembrar de Deus. Se você quer definir o teu futuro, comece com o teu hoje, comece com o teu presente, e deixa que Deus se encarrega do amanhã, do depois do amanhã, e assim sucessivamente. Pois a Bíblia diz que a cada dia deixa-se o seu mal. Deus está no controle de todas as coisas e de toda a situação. E aí, por causa desse pequeno erro dele, por causa dessa aliança que ele não deveria ter feito, a Bíblia diz no capítulo 19 que um profeta se levanta e olha para ele e diz assim: olha, rei, porque você não obedeceu a Deus, porque você fez algo sem consultar a Deus, o Senhor vai permitir que um exército se levante contra você. Achou que Deus é esse, que Deus mal é esse, que Deus não foi Deus.
Foi ele que escolheu. Se ele consulta Deus, nada disso tinha acontecido, sim ou não? Se ele tivesse falado com Deus, muitas coisas teriam sido evitadas. A gente está falando, nossa, Josafá foi vacilão, mas você faz igualzinho. Nós agimos igualzinho. Não, mas eu estou agoniado, não estou vendo nada acontecer. Deus falou que vai fazer, já se passou 1 mês, 2 meses. Porque tem crente que, eu batizei de crente micro-ondas. Você pode escolher 1 minuto. Não, eu quero que esquente 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos. Não, meu filho, o nosso tempo não é o tempo de Deus, e nem o tempo de Deus é o teu tempo, pois o tempo dele é melhor. Eclesiastes capítulo 3, a partir do versículo 1 vai dizer: há um tempo determinado para todo o propósito debaixo do céu. Querido, não é para alguns, é para todo o propósito debaixo do céu. Se Deus tem um propósito com você, então tem um tempo determinado. A qualquer momento Ele chama o teu nome, Ele grita a tua família, Ele grita a tua senha, e a tua hora vai chegar, meu irmão. Então, enquanto não chega, adore a Deus, glorifica a Deus e deixa Deus ser Deus. E aí Josafá volta para casa cheio de medo. Bom, se Deus falou que vai vir, é porque o negócio é sério. E aí, irmãos, até o capítulo 20 passa-se alguns anos e nada acontece. Pensa comigo, se Deus havia o alertado que alguma coisa pior estava para vir, em um período de guerra, o que Josafá deveria ter feito? Estamos falando de guerra, sim ou não? O que ele deveria ter feito? Ele está aí, pastora Márcia. Ter se preparado. Por que ter se preparado? Porque estava prestes a acontecer uma. Eles só não sabiam quando, mas ele tinha que estar. Mas ele se preparou? Ah, pastor, se preparou. Aonde? Se quando chega no capítulo 20, a partir do versículo de número 4, depois que ele ouve a notícia de que tem 3 nações cercando a sua cidade, a primeira coisa que a Bíblia diz é que Josafá temeu. Josafá temeu. Ah, pastor, mas é normal ter medo. Gente, o que aconteceu no 18? Ele teve um livramento de uma guerra, e dentro de uma guerra. Se ele já teve um livramento lá atrás, tu acha que Deus não ia livrar ele depois? Se ele já sabe que o Deus que livrou lá atrás pode livrar ele aqui hoje, por que é que ele fica com medo? Porque ele não se preparou. E o que está matando e destruindo muitos lares e muita família é isso. O grande mal do ser humano, da sociedade no contexto geral, seja religioso ou não, a gente se prepara muito para uma festa, mas a gente não se prepara nada para uma guerra. Sabe fazer bolo? Até gente que não é confeiteiro sabe fazer bolo. Eu não sou cozinheiro, mas de vez em quando eu sei fazer um arroz, um feijão. Especialista em fritura. Fritar. Mas quando se trata de guerra, a gente se prepara? Não, por quê? Não, porque eu tenho um pai. Eu sirvo a Deus. Ah, e Deus vai fazer o que você tem que fazer. Aleluia. Agora está glória, né? Agora o povo está só assim, né? Realmente quando está só assim é porque ele fica com medo porque ele não se preparou para a... Esse é o nosso problema. Tem muita gente com medo, muita gente assustada, muita gente achando que não vai dar certo, muita gente dizendo que o casamento não vai para frente, que os filhos não vão se converter, que a casa não vai prosperar, não será abençoada, porque está com medo. Só está com medo quem se acomodou, porque quem se acomoda, ele se prepara para uma festa, mas ele desaprende de guerra. Mas eu quero dizer para você, que o mesmo Deus que deu livramento no capítulo 18, Ele também dará livramento no capítulo 20.
Eu não sei se tem mais alguém para pregar isso aqui junto comigo. O mesmo Deus que deu livramento no capítulo 18 é o mesmo Deus que dará livramento no capítulo 20. Eu sei que você passou muita coisa, mas não é o que você está vivendo agora que vai te matar, vai destruir sua casa, vai destruir a sua família. Deus te trouxe aqui para ouvir essa palavra. Tem livramento de Deus para a sua vida, para a tua casa, para o teu casamento e para o teu ministério também. Alguém acredita nisso, irmão? Não, tu já foi mais crente do que isso. Eu sei que tu já adorou a Deus mais com força. Ah, pastor, mas eu estou suado. No mundo suado você se requebrava, descia até o chão. No mundo você ficava até altas horas no pagode, no sertanejo, abraçando um monte de homem suado e um monte de mulher suada. Mas na casa do Senhor nós suamos para adorar a Deus, porque eu sei que hoje eu estou na guerra, mas amanhã há um livramento de Deus sobre a minha vida. Aleluia. Ele fica com medo por quê? Porque não se preparou. É encorajar, irmão? Então diga para alguém: se prepare. Agora eu quero ver se tem coragem de mim. Diga: eu sei que tu está com medo. Não se prepara, pô. Vai estar com medo do resultado. Nem entrou na guerra, mas já está com medo do resultado. Que Deus você serve, irmão? Que Deus você tem servido? Ele fica, a Bíblia diz que esse rapaz que estava à toa viu 3 nações se levantando contra eles: os filhos dos Moabitas, os filhos dos Amonitas e os moradores do Monte Seir. Cada um desses se ajuntaram, se agruparam seu exército para invadir Judá e tirar Josafá do trono. Há alguns arqueólogos que afirmam que esse exército ficou tão grande que para cada um homem judeu do exército judeu, eles teriam que enfrentar 10 homens. Imagine, cair na briga com 10. Com um eu já me bato, imagine com 10. E aí ele fica com medo, desesperado. Ele ouve a notícia. Ao invés do camarada, sabendo que o inimigo está cercando e se preparar, ele continua lá com medo, parado, estagnado. Aí foi necessário a Bíblia levantar que nós acabamos lendo aqui no versículo 14. Um profeta chamado Jaaziel. Uma voz potente, que quando ele se levanta, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor veio no meio da congregação sobre Jaaziel, se apoderou de Jaaziel na hora. Ele se levanta, olha para o povo, ele olha para o rei e diz assim: não temais, e nem vos assustei por causa desta grande multidão. Então a gente já sabe que o medo deles era a quantidade do povo, a proporção do problema, o tamanho da situação é grande. Aí você está vendo que é 10 vezes maior do que você. Aí de repente a voz do Senhor, através da vida de um profeta, diz: não temos, e nem se assuste. Dá para crer, irmão? Daria para crer? Não daria nada porque nem você crê. Não, se acontecer algumas coisas, não, se cumprir algumas coisas, se eu ver o meu marido dando glória aí, se eu ver ele vindo sozinho pro culto, ela sozinha vindo pro culto, a palavra de Deus para eles foi: não tema e nem se assuste. Ele olha para o rei e diz assim: ó rei, não temas e nem se assuste por causa desta grande multidão. Aí olha como ele termina a profecia dizendo: pois a peleja não é vossa, a peleja não é sua. Olha que interessante isso. Às vezes a gente está com medo de uma guerra que não é nem, mas é de quem? Pastor, eu estou com medo porque saiu da minha direção, saiu do meu controle, saiu do meu domínio. Parabéns, querido. O que sai da nossa mão, do nosso controle, entra na direção de Deus. Ah, tu não tem condição. Acho que eu vou pregar só para o Breno. Tudo o que
sai da nossa direção, Breno, entra no controle de Deus. Lembra lá de Jairo com a sua filha? Ele tenta fazer o que pode, porque ele é um pai e ele é um dos principais. Ele tem recursos, ele procura os melhores médicos, os melhores hospitais, procura profeta de tudo. Ele faz de tudo porque ele é pai. 6 vezes, eu que sou pai, não tenho nem muita condição. Eu passo o mundo dar uma volta assim, por causa da minha família, por causa do meu filho. Imagine alguém que tem condições. Só que ele percebeu que essa enfermidade estava além da sua capacidade. Aí a Bíblia diz que ele dobra o joelho e fala assim para Jesus: Senhor, rogo-te que venhas e imponha as mãos sobre a minha filha. Nenhum judeu deixava outro homem tocar na cabeça de sua filha, a não ser que fosse seu próprio esposo ou futuro esposo. Porque quando ele entregava na mão, ele estava dizendo: agora o controle é seu, a direção é sua, o cuidado é seu. Não pegou de novo. Então quando ele diz: vem e coloca a mão sobre a minha filha, ele está dizendo: eu já fiz de tudo, mas essa mão aqui cansa, fadiga, ela para, ela trava, mas hoje eu estou colocando nas tuas mãos, porque o Senhor não cansa, o Senhor não dorme, o Senhor não tarda, o Senhor não falha, mas o Senhor pode fazer. Tome em tuas mãos, Senhor. Tem coragem aí? Diga para alguém: larga o controle. Larga o controle. A gente quer estar no controle e na direção de tudo. E tem hora, meu irmão, que é só Deus. Mas não, a gente é cabeçuda. A gente quer insistir, é do nosso jeito, é da nossa maneira. Vai. Quebra a cara, depois volta. Amém. Aí depois de ouvir essa palavra, eu penso: agora o homem vai reagir, né? Agora o homem vai. Só que ele pensa comigo, quando ele ouve dizer que a guerra não é dele, imagine Josafá que estava com medo, mudando de humor na hora. Isso é versão Bruno corrigida e atualizada, não está na Bíblia. Estou imaginando. Bom, se a guerra não é minha, então, Senhor, tchau e bênção, com licença, vou para minha casa, vou maratonar minha série, vou dar um rolê, vou dar uma passeada. Os dias que eu der para eu vir para o culto, eu venho, porque a guerra não é minha. A guerra é de quem? Aí olha a continuação da profecia aí, no versículo de número 5. Perdão, versículo de número 15, versículo de número 16. Depois que ele diz que a guerra é de Deus, ele diz assim: amanhã descereis contra eles. Peraí, a guerra não é do Senhor? Então por que o Senhor está mandando ele descer? A guerra não é do Senhor, então por que Josafá vai ter que descer para a guerra? Porque no início ele estava com medo. E só há uma maneira de vencer o medo e aumentar a fé. Como? Indo para cima, meu irmão. Caindo para dentro. Indo para a guerra. Quer perder o medo? Enfrente ele. Amém. 2 amém. E 2 cabeças balançando. Vamos falar de novo. Quer perder o medo? Vença ele. Quer vencer as crises? Vença eles. Tem medo das provas? Passe por cima dela. E como diz o louvor, vou passando pela prova. Glória a Deus. É para cima, meu irmão. Não é para usar desculpinha. Não é para se fazer refém dos seus problemas, não. Essa guerra é do Senhor. Eu vou descer, porque mesmo na guerra Ele vai me dar vitória. Porque o Salmo 91 diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele eu confiarei. O salmista Davi, no Salmo 23, se não me falha a memória, o versículo 4, ele diz: ainda que eu ande, ele nem está no vale, mas ele está dizendo: ainda que eu esteja andando sobre o vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Por quê? Porque tu estás comigo. Aleluia! Eu vou para cima. Eu não vou dar um gostinho pro diabo de me ver para baixo, de me ver desanimado, de me ver depressivo, de me ver com crise de ansiedade, com crise de pânico. Eu vou para cima. Lute pelo seu casamento, lute pela salvação dos seus filhos, lute pelo seu trabalho, lute pelo
pelo seu ministério, e ainda que se canse, no final ele disse lá em Mateus 11: vinde a mim, vós que está cansado e sobrecarregado, porque eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas. Vamos trocar o jugo, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vamos para cima, vamos para cima, vamos para cima. Oh Deus, eu estou sentindo muito Deus aqui, irmãos. Chega de desculpinha, é uma geração que dá desculpa, é uma geração que levanta a bandeira branca, é uma geração que quer parar, quer se desviar, quer sair da igreja. Não, ainda tem esperança. Se está vivo, ainda tem esperança. Se ainda está dentro daquela casa, ainda tem esperança. Se está de pé, ainda tem oportunidade. Então reage, meu filho, reage, minha filha, vamos para cima. Oh, aleluia, aleluia. Vai, meu irmão, levanta a voz aí, levanta a voz aí, meu. Oh, Jesus. Oh, daqui a pouco eu continuo. Oh, escuta isso, escuta isso. Parece sossegado, mas sou guardado por ti. Quem acredita nessas palavras? Quem acredita? Então levante a mão de alguém aí, levante a mão de alguém aí. Assim, e diga para ele: vamos pra cima. Diga: para nunca desistir jamais. A peleja do Senhor, a vitória é certa, a vitória é certa, a vitória é certa. parece que sossegado, mas sou guardado por ti. Parece que sossegado, mas sou guardado por ti. Parece que tá ruim, parece que tá difícil, não tem saído, mas olha o que ele diz. Oh, Parece que só sossegado, parece, meu irmão, só parece, só parece. todo dia é terra. É assim que eu vou pra minha terra, Assim de cabeça pra cima, com peito estrufado, adorando a Deus, adorando a Deus. Ainda tem jeito na tua casa, ainda tem jeito nos meus filhos, ainda tem jeito no teu casamento, ainda tem jeito na tua história, ainda tem jeito. pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo, só pra te adorar. Como é que consegue louvar na guerra? Sabe por quê? Porque não é minha guerra, não é minha, é dele, é dele, Pra te adorar eu vivo, só pra te adorar. Pra te adorar eu vivo. aguenta um pouco mais, meu irmão. Pra te adorar eu vivo, Jesus. Vai acabar mais um ano e você de cabeça baixa. Será que vai acabar mais um ano e você para baixo? Se lamentando pelas mesmas guerras do passado. Segura aí. Segura que eu quero concluir. Daqui a pouco a gente voa mais um pouquinho. E aí o que acontece? A Bíblia diz que por ele não dá muita credibilidade à primeira profecia, pastor Dilma. Deus é tão maravilhoso, misericordioso, que ele vem e lança uma promessa em cima de outra promessa. Está com a Bíblia aberta ainda aí? Olha o que ele diz no versículo 17. O Senhor diz: nesta peleja não tereis que pelejar. Vou repetir mais uma vez. Nesta peleja não tereis que pelejar.
Está vendo porque tem como a gente adorar a Deus mesmo diante da nossa guerra? Porque tem guerra que a gente está se preocupando e a gente nem vai lutar. Ah, eu não teria lutado isso aí. Desesperando com uma guerra que também nem vai lutar, irmão. Nem vai ter tua participação, vai ficar só nos bastidores. Pastor, a primeira profecia é a guerra do Senhor. A segunda profecia é: nessa peleja não tereis que pelejar. Se a guerra não é dele, ele não vai ter que nem lutar. Por que ele está indo para a guerra? O Senhor está mandando ele para a guerra só para ver o que Deus vai fazer. Por que, Senhor, eu estou vivendo isso? Só para você ver o que eu vou fazer. Senhor, por que eu estou... Obrigado, Jesus. Descendo agora. Senhor, por que eu estou passando por isso? É só para você ver o que eu vou fazer na tua vida. Para que lá na frente o que você está passando, quando você contar o testemunho, se prepare para ver muita gente chorando e muita gente sorrindo, muita gente se alegrando. Porque hoje ninguém entende, nem eu entendo o que eu passo, imagine você. Imagine quem veio, quem ouve depois. A gente não entende, mas depois da guerra tudo faz sentido. Depois da perseguição, tudo faz sentido. Depois da luta, tudo faz sentido. Tem um propósito diante disso que você está vivendo. Só que olha isso aqui. O Senhor profetiza, faz promessa, mas as promessas do Senhor, pega isso aqui, se tu não gravar nada da mensagem, grava pelo menos isso. Toda promessa do Senhor, ela é condicional. Vou repetir, toda promessa do Senhor, ela é condicional. Isso é, tem condições. Olha a primeira condições, ainda no versículo 17, depois que ele disse dessa peleja, porque ele não ia precisar pelejar. Ele diz: parai. O Senhor não estava mandando ele ficar estagnado, paralisado. O parai aqui, na versão, é descansa. Para quem fica foito demais, acelerar demais, desesperar demais, o Senhor está olhando e está dizendo assim: please stop, ok? Pessoa, né? O salmista Davi, no Salmo 37, versículo 4, ele diz: esperei com paciência no Senhor. Ele diz: deleita-te no Senhor. Salmo 37, 4, deleita-te, pois, no Senhor, e Ele satisfará o desejo do vosso coração. Aí olha o versículo 5, é forte. Ele diz: e entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele, se não me falha a memória, é no Salmo 42 que diz: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu. Então, filho, calma, é 40? Obrigado, vocês são bons de Bíblia pra caramba. Mas a gente está no Salmo, acho que é 70, né? O camarada diz: apressa-te, ó Senhor. Acho que é o Salmo 70, confere aí. Entre Gênesis e Apocalipse. A gente fala muito do Salmo 40, mas a gente só vive o Salmo 70. É 70 mesmo? É isso aí, Juliano, tá certo? Tá bom. Apressa-te, ó Senhor, não é isso? Isso aí do apressa-te, Deus está dizendo: calma. Está se preocupando à toa. Coisas que Deus requer de você, paciência. Então, pelo amor de Deus, meu irmão, o sinal de que o tempo está passando não é que Deus se esqueceu. Eu gosto de imaginar que Deus está preparando. Geralmente uma coisa que demora muito mais tempo é porque é melhor, é maior. Tudo que é feito muito rápido demais se esvai muito rápido, mas é aquilo que requer tempo. Então descansa. E olha a segunda condição dele. Ele diz assim: parai e estai em pé. Não é no sentido literal da palavra. Josafá não estava sentado quando Deus falou com ele. O
estar em pé na Bíblia fala de posicionamento. Lembra que ele estava com medo? Além de mandar ele ser paciente, a Bíblia diz assim, que o Senhor olha para ele e diz assim: está em pé. Porque soldado numa guerra ele não pode ficar sentado, não pode ficar para baixo, não pode ficar prostrado. Há quem diga que um soldado, se ele deita ou se ele senta, ele perde o equilíbrio, perde a estratégia, a estatística dele, perde um monte de coisa. Mas o soldado em pé, a sua agilidade é muito melhor. Então, para você que está pensando em parar, se assentar, se deitar, estacionar, enfim, Deus está dizendo: quer vencer a guerra, você tem que estar posicionado. E a maioria das vezes a gente sai dessa posição quando deixamos as coisas tomarem lugar daquilo que é principal. E quando a gente deixa de fazer a nossa função, exercer o que Deus me colocou para fazer, eu estou saindo da posição. Mas a palavra de Deus é: se você quer vitória, se posicione novamente, volta novamente, faça o que você foi chamado, porque existem vitórias que você terá na guerra e não fora dela. Deus sempre prometeu, mas em nenhum momento ele disse assim: não vai participar da guerra. Não tem isso na Bíblia. Eu quero ter vitória da guerra, mas não quero nem participar por ela. Eu quero passar e volta. Não, ter vitória, vem para a guerra. Vem para a guerra, se posiciona. Se posiciona na Bíblia é tomar uma decisão. Porque só para quem quer, só desiste quem quer. É opcional. É tipo uma prova de múltipla escolha. Você escolhe se você quer continuar ou se você quer parar. Aí o Senhor olha para eles assim: não vai pelejar, mas aí eu preciso você posicionado, pelo menos. Até para Deus falar conosco tem que estar posicionado. Sabia disso? Prova para mim, prova. Ezequiel capítulo 2. A chamada profética de Ezequiel, Deus olhou para o profeta e disse assim: e veio a minha palavra do Senhor, disse Ezequiel escrevendo. A palavra do Senhor dizendo: filho do homem, põe-te em e eu falarei. Porque se ele não se põe de pé, Deus não fala. Então quando eu estou fora da posição, Deus não fala. Ah, então eu entendi o porquê que Deus está tanto tempo sem falar comigo. Não é pastor, Deus usava alguém, usava pessoas, era em tal lugares, em tal igreja. Se ele parou de falar, é porque você não está mais posicionado. Mas graças a Deus que é uma esperança de Deus. Ele olha para o Josafá com medo e está dizendo assim: está na hora de se posicionar, porque ele sabe que você só está com medo, mas você não é um medroso. Há um valente aí dentro, há um corajoso aí dentro, que talvez está disfarçado pelo medo daquilo que está vivendo, mas o Senhor está dizendo assim: já te dei livramento antes, sei que tu é um rei, sei que você participou de guerra, eu sei quem você é. Então para com esse negócio de coitadinho de mim, tadinho da minha família, tadinho da minha casa. Não, Deus está te convidando hoje, Efésios capítulo de número 6, a partir do versículo 10, a tomar sobre vós a armadura do Espírito, o capacete da salvação, a couraça da justiça, os pés da preparação do Evangelho da paz, o escudo da fé, e a Bíblia ainda diz: e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Um crente revestido dessa armadura, ele não cai, ele não para, ele não desiste, ele não desanima, porque ele está armado e blindado por Deus. Então receba essa armadura aí, receba esse poder de Deus, receba esse poder de Deus aí agora. Receba essa ousadia do Espírito Santo, recebe essa autoridade da parte do Senhor. E agora, meu irmão, recebe em nome de Jesus. Agora nós vamos finalizar para adorar. Ele escuta essas palavras. Aí a Bíblia diz que no versículo 18 e 19 ele se posiciona e ele faz algo inusitado. Os soldados de guerra, ele manda ir lá para trás. E aí ele chama os levitas e os adoradores para irem na frente da guerra. Aleluia. Porque a peleja agora é diferente. Porque se a peleja é do Senhor, eu não preciso partir para cima com a força do meu braço. Como é que eu vou vencer uma guerra sem com os braços? Só com o meu braço.
Sabe como eu vou vencer hoje? Só com a voz, só adorando a Deus. Eu falei para a Bia que a ministração dela da adoração, o poder do louvor me motivou a estudar isso aqui. Aí ele coloca os levitas, os músicos, os cantores à frente. E aí eles começam indo à frente cantando. Eles começam cantando: o Senhor é bom, e assim sucessivamente. E aí a Bíblia diz que ele começa a adorar a Deus. Irmãos, eles nem estavam na guerra, eles só estavam se preparando. E a Bíblia diz que eles já estavam adorando. Nem foram para a guerra e nem venceram. Como é que alguém adora se ainda não foi e nem venceu? Porque só adora antes quem tem certeza e confia na palavra daquele que prometeu vitória. Eu estou adorando porque eu já sei qual é o resultado. Então não deixa nada arrumar o teu sono, não. Ah, pastor, faz tanto tempo que eu não como direito. Faz diferente. Vá para casa hoje, prepara aquela janta, que desça sobre você agora a unção do Renatinho. Né, Renatinho? Prepara aquele prato, aquele morro. Quem gosta de Coca-Cola, compra uma Coca-Cola bem gelada. Bora pedra de gelo. Não gosta de refrigerante como suco, copão de suco. Olha pro diabo e diz assim: ó, hoje eu vou comer paz. Mas tu nem foi pra guerra. Vou comer. Peraí, tu nem venceu a guerra. É, mas hoje eu aprendi que a guerra não é minha e que eu nem vou precisar lutar nela. Papai só quer que eu vá pra guerra adorar e ver o que ele vai fazer. Chega e come. O diabo não vai entender nada, ninguém vai entender nada. Quando o povo trabalha, não vai de cabeça baixa, não, vai rindo. Deixa de chamar de doido, de maluco. Vai adorando a Deus. Coloca o fone, aumenta o volume e começa a cantar. Mas todo mundo vai olhar, meu irmão. Eu estou louvando. É melhor do que ficar aprisionado em uma prisão sentimental e espiritual. Aí a Bíblia diz ainda que, além de colocar eles para cantar antes, Josafá, no versículo 21 e 22, enquanto ele vai para a guerra, ele diz para os levitas: adorem a Deus. Eles começam a adorar mais forte ainda. Por que adorar antes da guerra? Porque quando eles chegaram lá no cenário da batalha, a Bíblia diz que os inimigos já tinham se ferido uns aos outros. Eles tinham se matado antes do povo de Josafá chegar. E tu sabe por que aconteceu isso? Porque enquanto ele ia para a guerra, ele estava adorando. Porque enquanto eu adoro aqui, Deus vai trabalhar em algum lugar. Tu não entendeu? Enquanto eu adoro aqui, quando eu chego no meu ambiente de guerra, Deus já trabalhou, Deus já desceu lá, Deus já visitou alguém, Deus já foi ali. Agora que ele visita o marido lá, agora que ele visita a esposa lá, agora que ele visita os filhos lá, agora que quando ele chega, a Bíblia diz que ninguém entende nada. Ninguém entende. Você pode repetir isso? Ninguém entende. É assim que você vai ficar quando você vê Deus fazendo as coisas. Não vai entender nada, mas aconteceu. Aí a Bíblia diz que eles começam a juntar as riquezas, os ouros, tudo que eles podem levar, eles levam. E voltam outras vezes para buscar mais. E aí, na última vez que eles pegam as últimas coisas, a Bíblia diz que Josafá convida o exército a voltar para sua terra, adorando a Deus mais uma vez. Qual foi o segredo da vitória de Josafá? Foram 3. Foram quantos? Foram quantos? Quer saber quais foram? Diga amém. Primeiro,
Vem adorar na guerra. Terceiro, a Bíblia diz que ele adorou depois da guerra. Qual foi o segredo? Adorar a Deus. Adorei antes, adorei durante e adorei depois. E resultado? Vitória, 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 vitória.